Capítulo 29. Comecei a andar deprimida e neurastênica. Trabalhava impaciente. Sentia-me só e sem amparo. Às noites, tornava a sentir a velha vontade de me matar. Uma vontade quase lírica, sem possibilidades de realização, de certo, mas que voltava a me tomar longas horas nas insônias. Vi o veneno no frasco, imaginava o golpe seco do punhal. Depois a felicidade de ir me extinguindo, de sentir a vida ir fugindo devagarinho, como o sangue a pingar do pulso navalhado. Para mim, pobre pequena, que na idade dos sonhos e das esperanças não sentia mais esperanças, nem sonhos, e me via num desespero gratuito, inteiramente só no mundo imenso, sem solução e sem destino, a morte parecia o porto, a tranquilidade, o limite. O que é difícil, entretanto, é me explicar direito, porque o tema já traz em si uma carga centenária de banalidade. É uma espécie de lugar comum da tristeza humana, literária ou vivida. Na morte voluntária, o que sempre me apavorou, naquele tempo como hoje, é essa tragicômica publicidade que a reveste. E a mim, que nem sempre tive tão profunda aquela necessidade da morte, sempre me inspirou horror a ideia de dar também um espetáculo para a plateia que fica, do odioso sensacionalismo do gesto, que é como um impudor póstumo. E porque não me esquecia disso, cuidava então nas mortes discretas, de origem insuspeitada, o crime perfeito das histórias policiais, o veneno que não deixa traço, o passeante descuidado que o trem apanha, o banhista solitário que a onda pegou e não trouxe mais. Era um delírio lúcido e por isso mesmo mais perigoso e doentio. Sentia-me como bêbada num mal tóxico, feito de pequenas misérias, de todas as minhas decepções e dos meus pequenos erros e fracassos a que a imaginação escaldada fazia crescer e deformava. De noite tudo avulta e apavora, visto de dentro da insônia. Tudo parece hostil, como se fosse um mundo submarino, cheio de coisas viscosas e de arestas traiçoeiras, de ventosas e de espinhos. Tudo é invisível, inimigo, impreciso. A alma se contagia da sombra e só vê tudo em preto. Como doem as pequenas humilhações diárias, recordadas no silêncio da noite solitária. E também como a gente se vinga, como abate implacavelmente, furiosamente, as forças inimigas que nos cercam, como se luta, como se vence. De dia, desinteressante ou não, o trabalho me tomava e o arrastar da vida. Os livros, os cinemas, Luciano, General. Glória escrevia pouco, cartas superficiais e rápidas. Desligava-se da gente com a sua felicidade. Maria José, também triste e deprimida, queixava-se muito ultimamente do irremediável caso do pai. Discutia com terror o futuro dos meninos criados à solta naquela casa sem homem, sem ao menos o prestígio de um pai morto e virtuoso, como têm os órfãos de verdade para os encaminhar na vida. E rezava cada vez mais perdidamente, rezava como quem chora num desespero, calejava os joelhos, dispersava os dias em horas de adoração, corria das aulas para a bênção, comungava e ia à missa todas as manhãs. A aproximação com o Raul me apanhara no começo dessa crise. Foi uma interrupção, uma diversão apaixonada. Acabou-se, porém, de súbito, com o inesperado rompimento. E a crise continuou de onde parara, ou antes, continuou imóvel, parada, depois de um rápido minuto de vibração e movimento. Depois do afastamento de Raul, Aloísio aproximou-se mais de mim, como aproveitando o lugar deixado vago pelo outro. Vinha quase todos os dias à nossa casa. Ficava conversando na salinha de Dona Júlia, trazia livros, brincava com o General e Luciano, que sempre andavam por perto das minhas saias.
Maria José gostava muito dele. Discutiam religião furiosamente. Ele, não sei porquê, tinha um interesse especial, que eu dizia ciumento, de destruir nela a doce devoção que aprendia aos santos mais ingênuos e infantis do agiológio. São Luís Gonzaga, Teresinha, o anjo da guarda. E então os anjos. De todo o dogma, era o que mais o irritava, o que mais lhe parecia disparatado e inconcebível. Anjos? Para que anjos? Você não vê que são uma pilhéria? Que são um desafio ao bom senso mais elementar? Se são puros espíritos, por que pecaram? E se podem pecar, por que estão acima de nós, fora do risco do céu e do inferno e das misérias do imundo? São umas espécies de criados de Deus ou de músicos cantando e tocando harpa. Pacientemente, Maria José explicava. São os mensageiros de Deus, Aloísio, os intermediários entre ele e os homens. São indispensáveis à harmonia entre o céu e a terra. É o que eu disse, criados de nosso Senhor, invenções de uma sociedade escravocrata, que vocês endossam. Mas acalmava-se logo, sentava-se, porque se erguera e gesticulara no calor da discussão, e rematava rindo. Anjo, só sei de um, só conheço um, é você, Zezé. E Guta, tornava ela. Porém, Aloísio abanava a cabeça. Guta não pode ser anjo. Ela é daquelas que a Escritura chama as filhas dos homens. Capítulo 30. Naquela última noite, Aloísio foi até o nosso quarto para ver o quadro de Raul que eu colocara à cabeceira de minha cama. E achou o retrato realmente bonito. Descobriu nele 1000 sutilezas de expressão com que eu nunca atinara. Mas elogiando a pintura, não elogiou o pintor. Chegou mesmo a dizer: pinta bem, mas parece que a arte nele não é uma necessidade do espírito, mas uma habilidade manual. Não vem da inteligência nem da sensibilidade, só de aplicação e paciência. Eu sorri, sem dizer nada. Aloísio tomara-se dessa antipatia ao homem, de repente, depois de me acompanhar várias vezes às sessões de pose. Fora ele próprio quem me apresentara a Raul, usando exclamações entusiásticas. Porém, agora só falava nele com restrições irônicas e dizia, o seu pintor. Nesse dia, como insistisse nisso, eu o interrompi. Não fale mais, Aloísio. Briguei com ele. Desiludi-me muito. E não tive coragem de confessar o meu papel. Pareceu-me que me humilharia demais contar como eu consentira, como provocara tudo. E menti covardemente às perguntas de Aloísio. Tomou certas ousadias. Eu me aborreci, repeliu, brigamos. Aloísio contentou-se com isso, e eu deixei o equívoco permanecer miseravelmente. E agora, depois de ver o quadro, estávamos na salinha, calados, cada um pensando nas suas coisas. Aloísio fumava e me olhava. Vi que ele tinha vontade de falar. Não pôde ou não quis dizer o que ia começando. Levantou-se. Esteve folheando umas revistas que eu deixara por cima da mesinha de centro. Voltou a se sentar, pôs-se novamente a olhar para mim, de cigarro na mão como sempre. Afinal falou. Você hoje está enigmática. Sorri. Deixa de falar difícil, menino bobo. Enigmática é você. Ele também sorriu, mas tristemente. Não, Guta, o que eu sou é um pobre diabo. E eu pensava, imagine a decepção dele, o nojo, o ódio, se soubessem que estou pensando agora. Porque naquele momento eu continuava recordando a verdadeira história do que se passara entre mim e Raul, o nosso estúpido e fracassado romance. Ele, porém, não adivinhava nada, felizmente, nem sonhava com as minhas misérias. Pensava nas suas próprias, de certo, porque voltou a falar. Se a gente pudesse dizer, Guta. Maria José chegou com a máquina de fazer café.
Quebrado o colóquio, abandonamos cismas e confidências. À saída, Aloísio demorou mais tempo com a minha mão nas suas e me pareceram quentes aquelas mãos e um pouco trêmulas. Pareceu-me realmente isso naquele momento ou foi sugestão do que acontecera depois? Porque no dia seguinte de manhã, enquanto eu ainda lia no meu quarto, chegou Maria José com a notícia, tão brutal e inesperada como a que conto aqui, que Aloísio tomara várias pastilhas de sublimado corrosivo e estava para morrer. Capítulo 31. Falava-me numa carta, uma carta dirigida ao pai, no sertão, e que o tio encontrara e lera. Ninguém mais vira essa carta, só o tio. Parece que falava em mim. Parece que aludia a um amor infeliz, a uma paixão incompreendida que o levara àquele fim. E Maria José concluiu: todos dizem que foi por sua causa. Eu receava obscuramente aquilo, mas não pude me impedir de protestar num grito aflito. Eu? Ainda ontem ele esteve aqui e você bem o viu. Não disse nada, não se queixou. Nunca me disse nada. Por que haveria de ser por minha causa? Sim, por que por minha causa? Nunca entre nós houvera cenas de amor. Eu poderia talvez adivinhar que ele me queria, assim como um colegial que ama uma mulher já feita. Porém apenas adivinhar, mais nada. E tinha havido as mãos dele, quentes e trêmulas na véspera, e aquela começada confissão. Maria José continuou. Ontem, quando saiu daqui, ele foi encontrar uns amigos. Beberam. Dizem que o Aloísio bebeu mais do que os outros. Ficou meio louco, fez brindes esquisitos. Disse muita extravagância. Falou em esfinge, numa mulher que só deixava duas alternativas, a morte ou o ridículo. Os rapazes não se importaram, não levaram a sério as ameaças. Toda vez que ele bebia, dava para fazer literatura e falar em suicídio. Estava tão embriagado no fim que os outros o foram levar em casa de automóvel. Foi posto na cama, vestido e ainda falando tolices. Quando se levantou, onde arranjou o veneno, ninguém sabe. O tio, que dorme no quarto vizinho, acordou de madrugada, ouvindo alguém que arquejava. Já era ele, querendo morrer. Ainda arquejava quando fui ver ao meio-dia. Deram-me entrada na casa, como se eu mesma fosse o anjo da morte. Não me disseram nada, nem uma palavra dura, nem um gesto mau, mas tinham um jeito de me fazerem lugar, de me espiar, como se eu fosse uma assassina, como se aquele rapaz de boca queimada e seca, que gemia na cama, estivesse ferido por minhas mãos. Não houve nenhum reconhecimento dramático, nenhuma cena. Eu senti a garganta fechada e áspera, mas não chorei. Ele não me reconheceu. Ou se reconheceu, não se importou, pensando de certo e implacavelmente na morte, naquela morte estúpida e louca que já o agarrava, que o ia arrastando, pobre criança infeliz que o brinquedo arriscado derrubou. Os outros continuavam me olhando em silêncio e curiosos. Esperavam talvez que eu caísse de joelhos e pedisse perdão. Eu não cuidava disso. Não me sentia culpada. E por que me sentiria? Ele é que me fazia mal, me arrastava na sua queda, abismo abaixo. Em nome de que direito se introduzira assim brutalmente na minha tranquilidade? Porque arrastara consigo até a sua alcova dramática, a parentela acabrunhada, e viera morrer dentro da minha vida. Até então era quase um estranho, um camarada apenas. De repente se apossara de mim, me punha nua e atada à sua cabeceira de defunto, à mercê da crueldade de todos, como num pelourinho. Ele soluçava agora, um soluço duro, inconsciente, mecânico. Movia as mãos, repuxava a boca convulsamente entre um arquejo e outro. Coitadinho, coitadinho. Parecia um menino na cama, um menino morrendo. O cabelo lhe cacheava na testa suada.
O nariz estava afilado, sorvendo aflitamente o ar, como um afogado. Causava tanto dó, isolado assim para morrer, desligado já de todos, sem ver a mim, sem ver ninguém, lutando sozinho como se nada no mundo existisse mais, senão ele e sua angústia. Meti os nós dos dedos na boca, comecei a morder os soluços. Pus-me atrás da cabeceira da cama. Por um instante esqueci os que me olhavam, as caras inimigas em torno de mim. Deixei o choro me cegar, me desabafar um pouco daquele peso terrível que me oprimia desde que Maria José entrara com a notícia. Quando tirei os olhos da testa suada dele, das mãos aflitas, do peito que roncava, da camisa enxovalhada da véspera, posta ainda nas costas de uma cadeira, junto àquela gravata xadrez com que ainda ontem, e de novo pensei nos outros. Eles me olhavam menos hostis, com uma certa piedade curiosa. Já os não sentia tão inimigos. Talvez julgassem que eu, afinal, me compenetrava do meu papel e chorava. Coitadinho, coitadinho. Tudo era vulgar, mesquinho, sem grandeza. Ele pensara talvez num gesto sublime. A embriaguez ajudara no sonho. Imaginara fazer-se grande aos meus olhos, aos olhos de todos, cheio de repente do prestígio terrível, da majestade esmagadora da morte. E esquecer o cenário, esquecer os detalhes. Escrever a carta, cheia de certo de terríveis apóstrofes ou de queixas irônicas, mas tinham-lhe amarrado um lenço no queixo, um lenço com um nozinho em cima, um pequeno nó humilde e ridículo. Tinham no vestido, calçado, e as pontas dos sapatos emergiam estranhamente entre as papoulas que murchavam a seus pés. A cera das velas pingava no chão, manchava o soalho, com grandes nódoas oleosas. Viam-se os pregos segurando os galões dourados que enfeitavam o caixão, repuxando pano preto, e toda aquela encenação de morte, exibida à luz do dia, era postiça, rapada e mesquinha, como um bastidor de teatro. A tia dele se assoava e repetia para as outras mulheres o texto do telegrama passado à família. Chegavam moças com ramos, velhas de rosário na mão, ajoelhavam-se todas em torno do caixão e rezavam. Que palavras poderão exprimir a impressão de comunicação impossível, implacavelmente destruída, de inutilidade absoluta de qualquer esforço, de distância, de ruptura, de quebra de todos os laços que nos dá a presença de um morto? Para que se faz um gesto ainda? Para que se beija a sua testa gelada?